Olá, bom dia a todas e todos. Eu sou Sheila Aquino, assessora de responsabilidade corporativa e integridade, SESC RJ, SENAC RJ, e em nome do nosso presidente do Sistema Fê Comércio, Antônio Florencio Queiroz Júnior, quero começar agradecendo a presença de cada um aqui hoje. Registro aqui a presença do assessor da presidência, Rafael Cantini, do Procurador do Estado de Sergipe e consultor da FEComércio para o Programa de Integridade, André Meira, e do Procurador do Estado do Rio de Janeiro e consultor da FEComércio para o Programa SG, Bruno do B. Este é um momento muito especial para nós, pois represento as 5 casas que formam o nosso sistema, SESC, SENAC, IFES, IFEC e o FEComércio. Juntos somos 59 sindicatos patronais, mais de 5.000 colaboradores e só em 2024 impactamos diretamente mais de 11 milhões de pessoas em todo o estado. É com grande satisfação que abrimos esta webinar em parceria com a Controladoria Geral da União para falar sobre o Pacto Brasil pela Integridade Empresarial, uma iniciativa que promove ética, transparência e responsabilidade no ambiente de negócios em todo o país. Agradeço imensamente nossas convidadas, Monique Cerqueira, coordenadora geral de promoção de integridade privada da CGU, e Cristine Kuhler, diretora de promoção e avaliação de integridade privada da CGU. Eu toda vez fico temerosa com a pronúncia. Para o FEComércio RJ, ser apoiadora institucional deste programa é um motivo de orgulho. Representamos um setor estratégico. O comércio de bens, serviços e turismo do Rio de Janeiro é um estado com 17 milhões de habitantes. O terceiro mais populoso do Brasil e o dono do segundo maior PIB do país. Uma economia que supera a maioria dos países da América Latina. No comércio fluminense, temos mais de 390 mil estabelecimentos comerciais que geram mais de 1 milhão e 800 empregos formais e representam 2/3 da atividade econômica do Estado. Esses números traduzem a força do nosso setor, mas também reforçam nossa responsabilidade coletiva. Precisamos garantir que esse desenvolvimento aconteça sempre de forma ética, justa e sustentável. Hoje, teremos a oportunidade de conhecer melhor os princípios do Pacto Brasil, refletir sobre como cada empresa pode se engajar e, acima de tudo, reafirmar que a integridade é um caminho para gerar confiança, atrair investimento e criar valor duradouro para a sociedade. Sejam muito bem-vindos a esse diálogo que certamente vai nos inspirar a transformar práticas em compromissos concretos. Quero aqui chamar a Cristine, diretora de promoção e avaliação de integridade privada da CGU, para iniciar sua fala. Obrigada, Sheila. Bom dia a todas e todos que nos assistem. Eu sou Cristine Ganzenmiller, sou diretora de promoção e avaliação de integridade privada da CGU. Para nós é uma grande alegria estarmos aqui hoje em parceria com o Sistema Fecomércio. Eu gostaria de iniciar agradecendo imensamente toda a equipe do Sistema Fecomércio do Rio de Janeiro, e aqui na pessoa do presidente, o Antônio Florencio de Queiroz Júnior, e também na pessoa da Sheila, que compõe aqui o painel conosco, novamente agradecendo pela parceria, por todo o desenvolvimento e interesse da FEComércio do Rio de Janeiro nesta pauta. Gostaria de cumprimentar também o Bruno do B e André Meira, que eu sei, sabemos que vem atuando nesta pauta de integridade, responsabilidade socioambiental, de forma tão competente, tão ágil, e que hoje sabemos que são pautas inafastáveis, que devem caminhar juntas, né? Para a CGU é de extrema importância contar com as parcerias, e essa parceria com as entidades do Sistema S tem nos trazido muitos resultados positivos. E o Sistema Fecomércio do Rio de Janeiro, pela demonstração que tem dado em relação ao apoio e à preocupação quanto à ética nos negócios, quanto ao ambiente de negócios mais responsável, mais íntegro, e junto com a CGU caminhando em prol deste tema e do Pacto Brasil. Nós sabemos que a cultura de integridade nas empresas, ela deve ser construída por muitas mãos. É, Todos nós temos a nossa parcela de responsabilidade nesta construção. E
vários atores devem ser envolvidos neste universo, nesta jornada, neste processo, seja a esfera pública, como a CGU, por exemplo, e, mais importante, a própria iniciativa privada. Todas as empresas devem ter ciência e consciência de seu papel e de sua responsabilidade nessa jornada em prol de relações comerciais, de relações negociais mais transparentes e mais íntegras. E o Pacto Brasil pela Integridade Empresarial, desenvolvido pela CGU, é um projeto relativamente novo, lançado no ano passado. Ele vem com esse objetivo específico de fomentar essa cultura de integridade, para auxiliar e a implementação desta cultura de integridade nas empresas, independente do seu tamanho, independente do seu porte, independente da sua estrutura de integridade. Essa pauta traz uma relevância e precisa ser inserida e levada para dentro das empresas. O tema da ética, o tema das relações mais transparentes, são temas todos consolidados dentro do Pacto Brasil. E também, não menos importante, a responsabilidade social, a responsabilidade ambiental, que são temáticas que hoje consideramos inafastáveis do próprio tema de compliance e de integridade. E nesse sentido, o Pacto Brasil também abarca essas temáticas. Então, a gente está aqui para falar para vocês um pouco do Pacto Brasil pela Integridade Empresarial, em parceria com a FEComércio do Rio de Janeiro, e esperamos que todos vocês se apropriem desse projeto, que é um projeto de todos nós, é um movimento de todos nós, e que fica aqui, então, o convite para que vocês conheçam o Pacto Brasil pela Integridade Empresarial. Nós daremos a sequência aqui ao nosso webinar, mas gostaria de deixar aqui o convite para que todos conheçam e todos se apropriem desse projeto e todos façam a adesão ao Pacto Brasil. Muito obrigada, agradeço novamente pela parceria. E agora nós vamos reproduzir um vídeo que fala um pouquinho do Pacto Brasil. A Controladoria Geral da União convida as empresas e instituições privadas que atuam no país a assumirem, voluntariamente, o compromisso público com a integridade empresarial. O programa Pacto Brasil pela Integridade Empresarial é uma iniciativa da CGU para conscientizar as empresas sobre a importância da integridade e viabilizar o conhecimento de medidas de compliance que podem ser adotadas de forma simplificada. A empresa que adere ao Pacto Brasil recebe um formulário para autoavaliar as suas políticas de integridade e poderá utilizar um selo disponibilizado pela CGU em todas as suas ações de comunicação e publicidade. As medidas de integridade podem gerar proteção para a empresa, ao evitar a ocorrência de fraudes e irregularidades por parte de funcionários e parceiros, e ajudará a atrair colaboradores, clientes e parceiros que tenham engajamento em questões éticas, sociais e ambientais. Podem aderir ao programa todas as empresas com sede, filial ou representação no território brasileiro, independentemente do porte ou setor de atuação, bem como outras entidades privadas capazes de implementar medidas de integridade. A participação é realizada a partir da assinatura de termo de adesão e sua inserção via Sistema de Avaliação e Monitoramento de Programas de Integridade, o SAMP, disponível no site oficial da CGU. Venha fazer parte. A integridade é responsabilidade de todos. Obrigada. E agora nós vamos contar com uma apresentação mais técnica, mais operacional sobre esse projeto, sobre o Pacto Brasil pela Integridade Empresarial.
Essa apresentação vai ser realizada pela Monique Zuidema, que é coordenadora da área de promoção de integridade privada aqui na nossa diretoria. Monique, a palavra está com você. Obrigada. Bom dia a todos e a todas. Eu queria começar agradecendo demais ao Sistema Fecomércio, na pessoa do presidente Antônio Florencio de Queiroz Júnior, mas agradecer também a Sheila, a Aline e toda a equipe que se empenhou demais para que a gente pudesse estar aqui hoje fazendo esse webinar. Meu nome é Monique, eu sou auditora aqui da CGU e atualmente eu estou como coordenadora geral de promoção da integridade privada. E a gente está aqui hoje para apresentar o Pacto Brasil pela Integridade Empresarial, que é, como a Cris falou, uma iniciativa relativamente nova da CGU. Então, ter esses espaços de fala com as empresas, com as entidades privadas, é extremamente importante para a gente. Então, eu vou compartilhar aqui a minha tela. E imagino que vocês agora já estejam vendo. Bom, muitos de vocês devem conhecer o papel da CGU, principalmente pelas nossas ações de investigação, auditoria, responsabilização, mas a gente acredita que o nosso papel tem que ir além disso. Então, que o Estado não pode ser somente aquele que investiga e pune, mas ele precisa ser também o ente que estende a mão, que orienta, que premia boas práticas. E aí, por isso, a CGU tem, por meio das suas secretarias finalísticas, uma série de iniciativas que buscam a prevenção, o fomento à integridade, e o Pacto Brasil é uma delas. Então, para começar a falar do Pacto Brasil, é importante a gente trazer também uma outra iniciativa que a CGU já tem há algum tempo, que muitos de vocês já devem conhecer. É uma iniciativa hoje muito consolidada já no setor empresarial, que é o Empresa Proética. Nessa iniciativa, a gente oportuniza que as empresas nos submetam seus programas de integridade para que o nosso time de auditores faça uma avaliação e as empresas que, de acordo com essa avaliação, têm um alto grau de maturidade e integridade, é feita uma premiação, é feito um reconhecimento público. Essa iniciativa, ela hoje já tem 15 anos de existência e ao longo desse período, a gente teve o feedback de muitas empresas que queriam o selo Proética, sonhavam com essa premiação, mas não sabiam muito bem por onde começar, não tinham ainda um setor de compliance estruturado, e aí a CGU enxergou a necessidade de fazer algo com caráter mais orientativo, com caráter mais de passo a passo, de mostrar para as empresas e para as entidades privadas como um todo, qual é o caminho para chegar nesse nível mais alto de maturidade e integridade. E aí foi nesse contexto que surgiu o Pacto Brasil pela Integridade Empresarial, justamente como um convite às empresas e às entidades privadas a assumirem um compromisso público com a pauta da ética e com o ambiente de negócios mais íntegro e mais transparente. E aí é importante dizer que o público-alvo não é somente as empresas, mas a gente traz também as entidades privadas como um todo. Então, sindicatos, associações, qualquer empresa e qualquer entidade que tenha capacidade de implementar medidas de integridade é bem-vinda no Pacto. E ele tem muito o objetivo de democratizar a temática da integridade empresarial, para que ela não fique restrita a empresas de grande porte, a empresas que têm um setor de compliance bem estruturado e dedicado para isso. Não, a gente quer abranger também as micro e pequenas empresas, como eu falei, entidades privadas em geral. Então, a gente diz que o pacto é para todo e qualquer tipo de empresa. E aí, quais são as vantagens que o pacto oferece para as empresas e para as entidades que fazem a adesão? Bom, a primeira vantagem que a gente tem que ressaltar é que essas empresas, essas entidades têm acesso a uma ferramenta gratuita de autoavaliação das suas medidas de integridade. Então, eu vou falar melhor sobre essa avaliação um pouco mais à frente na apresentação, mas é importante dizer que ela é dividida em 10 áreas. Então, a empresa, a entidade
consegue enxergar quais são as áreas que ela já está bem, quais são as áreas que ela ainda precisa melhorar. E é muito importante a gente destacar esse benefício, porque antes esse tipo de serviço de diagnóstico ele era cobrado por empresas de consultoria. Então, quando a gente disponibiliza uma ferramenta como essa de maneira gratuita, a gente aumenta muito a gama de empresas e entidades que consegue pautar a integridade empresarial. Então, muito com esse objetivo, como eu falei, de democratizar o acesso a essa temática. Além disso, a gente tem um painel de Business Intelligence, que eu vou mostrar um pouquinho mais à frente, no qual consta a relação de todas as empresas e entidades aderentes. E todas as aderentes têm acesso a um selo de participante para utilizar nas suas ações de comunicação, que são esses selinhos azuis que a gente trouxe aqui na apresentação. Então, a inserção no painel e o uso do selo traz uma visibilidade, traz um ganho reputacional para a empresa ou para a entidade que fez a adesão ao Pacto Brasil, porque ele mostra para a sociedade, para os seus parceiros de negócio, o seu comprometimento com essa temática. E como a gente bem sabe, as pessoas em geral estão muito mais exigentes hoje em dia, muito mais preocupadas com essa temática, muito mais exigentes em relação às empresas e aos seus parceiros de negócio. Além disso, o Pacto Brasil também é uma condição de admissibilidade para o Proética, então, para que as empresas façam a candidatura ao programa Empresa Proética, elas precisam antes ter feito a adesão ao Pacto. E, por último, mas não menos importante, o pacto veio como um critério de desempate em licitações públicas. A gente sabe que a nova lei de licitações trouxe a implementação de programas de integridade como um dos critérios de desempate. E no início do mês passado foi regulamentada a metodologia para avaliação de programas de integridade para esse fim. E o pacto veio como a forma que as empresas vão ter de demonstrar a implementação dessas medidas de integridade. Então, eu deixei aqui o QR Code para a portaria 226, que foi publicada em setembro, e lá tem mais detalhes sobre a metodologia. Então, caso vocês tenham curiosidade, é só escanear aqui o QR Code que vocês vão ter acesso. E, além dos benefícios para as empresas e para as entidades que fazem a adesão, é importante a gente falar dos benefícios para a sociedade como um todo. Então, a gente tem, é claro, o fortalecimento da cultura de integridade nas empresas, a implementação dessas boas práticas. A gente tem um canal de comunicação que o pacto gera entre o setor privado e o poder público, porque a gente se preocupa muito em criar instrumentos e ferramentas que façam sentido para o público-alvo. Então, a gente não quer criar alguma recomendação ou alguma obrigação que não faça sentido, a gente quer, sim, agregar valor. Então, ter esse canal de comunicação e essa escutativa com as empresas e com as entidades privadas é muito importante para que a gente consiga enxergar o que o mercado precisa, quais são os principais obstáculos, e aí continuar aprimorando as nossas iniciativas. Além disso, como eu mencionei, a gente tem um painel de BI que fica público, qualquer pessoa pode acessar, pode verificar quais empresas já fizeram a adesão. Então, ele serve também como instrumento de transparência e de controle social. Depois eu vou mostrar, é possível filtrar por estado, por setor de atuação. Então, ele tem esse objetivo também de publicizar quais foram as entidades que já fizeram esse compromisso. E aí, um questionamento que a gente sempre recebe é em relação aos riscos e as desvantagens para as aderentes quando elas fazem a adesão ao pacto. Muito em razão de ele ser uma iniciativa da CGU, que é um órgão de controle. Então, muitas das aderentes têm receio das informações que elas vão prestar no âmbito da autoavaliação. Se essas informações, no futuro, podem vir a ser usadas em auditorias, em investigações, e a resposta é não. O pacto é uma ação de fomento
Então, a gente não verifica a veracidade das respostas, a gente não faz qualquer tipo de monitoramento do que a empresa insere na autoavaliação, justamente porque o objetivo aqui é permitir que a empresa e a entidade tenham essa visão crítica. Então, é um programa voluntário, a gente entende que as empresas que fazem a adesão são empresas que estão interessadas em melhorar as suas medidas de integridade e a gente quer provocar que elas que elas façam esse autodiagnóstico e que elas encontrem esses espaços para melhorar. Então, até um feedback que a gente tem recebido com frequência das empresas, das entidades que fazem a adesão, é que muitas vezes elas fazem a adesão ao pacto, acessam a autoavaliação, achando que vão gabaritar, achando que já tem tudo que vai ser questionado ali, mas conforme elas vão preenchendo a autoavaliação, elas vão vendo alguns itens que elas não tinham imaginado antes e que são muito simples de implementar, que são ideias de como melhorar as suas medidas de integridade. E é exatamente isso que a gente quer proporcionar para as empresas com essa iniciativa. Então, não tem riscos, não tem desvantagens para as aderentes. E é importante dizer também que os relatórios de autoavaliação, eles só ficam públicos se a entidade expressamente autorizar. Então, para aquelas que não se sentirem confortáveis em divulgar as suas respostas da autoavaliação, divulgar os seus relatórios, não tem problema nenhum. Ela pode optar por isso, ela vai continuar sendo aderente, vai poder usar o selo, o nome vai estar lá no painel, mas as respostas ficam restritas. E isso é uma opção até que pode ser alterada ao longo do tempo. Então, não tem problema nenhum, isso fica totalmente a critério da empresa e da entidade. Aqui, passando rapidamente pelo processo de adesão. A gente desenhou esse processo de uma forma muito simplificada, então a gente não quer colocar nenhuma barreira para que as empresas possam fazer a adesão. E o primeiro passo é acessar o nosso site, que eu vou disponibilizar também aqui no final da apresentação. Lá, a empresa vai ser direcionada para o sistema SAMP, que é o Sistema de Avaliação e Monitoramento de Programas de Integridade, e ela vai preencher um formulário de perfil, que é um formulário bem curtinho, bem enxuto, com algumas perguntas sobre porte, sobre o setor de atuação. Feito isso, ela submete um termo de adesão pelo site e aí ela já é aderente. Já tem todos os benefícios, já pode usar o selo e ela tem o prazo de 180 dias para preencher a autoavaliação. Então, ela não precisa preencher a autoavaliação para ser aderente, não. Primeiro ela faz a adesão e ela tem esse prazo de até 180 dias para preencher essa autoavaliação. Aqui falando um pouquinho mais sobre a autoavaliação, ela é dividida em 10 áreas. Então, como exemplo, a gente tem a área de gestão de riscos, canal de denúncias, responsabilidade socioambiental e algumas outras. Ela tem até 80 questões e são questões respondidas com sim ou não. Então, a empresa não precisa ficar justificando, não precisa anexar evidências comprobatórias. É algo bem simples, é algo que não requer uma grande capacidade operacional da empresa, da equipe, mas para fazer com que a empresa tenha essa provocação de olhar para o seu sistema de integridade e ver onde que pode melhorar. E, como eu falei, a autoavaliação pode ser refeita a qualquer tempo. Então, se a empresa fez a adesão, ela tem 180 dias para preencher. Vamos dizer que ela tenha preenchido depois de 3 meses. Passados 1 mês, 3 meses, 6 meses, ela já implementou novas medidas de integridade, ela pode ir lá refazer a autoavaliação para ter um novo relatório, para ter uma nova nota e ver como que ela evoluiu nas suas medidas de integridade. Isso não é uma obrigação, né? A única obrigação da empresa, uma vez que ela faz a adesão, é preencher a primeira vez dentro dos 180 dias, mas a gente recomenda que essa autoavaliação seja refeita a cada 180 dias, justamente para que ela possa ir acompanhando a sua evolução das suas medidas de integridade. E a gente disponibiliza um guia de autoavaliação, que é esse que a gente mostra a capa aqui,
E nesse guia, a gente vai passando pergunta por pergunta, dizendo mais ou menos o que é esperado para aquele critério de integridade. Então, isso fica público, as empresas podem acessar até antes de fazer a adesão, então não corre risco da empresa falar: ah, não, eu não me sinto confortável em fazer a adesão, porque eu não sei o que vai ser questionado na autoavaliação. Não, está tudo público, a gente acredita na transparência como uma ferramenta poderosa, então a gente coloca tudo lá para que a empresa possa ver o que vai ser questionado dela na autoavaliação. E ele serve também para mostrar quais são as medidas que já poderiam ser implementadas. Então, esse guia está lá no nosso site, que eu vou disponibilizar o QR Code também para vocês no fim da apresentação. E eu convido todos vocês a conhecerem, a ver quais são as perguntas que são feitas. Aqui aqui está o nosso painel de BI. Eu estava até torcendo para que a gente chegasse no número de 700 empresas aderentes aqui hoje, para a gente poder mostrar para vocês no webinar, e a gente chegou. Então, aqui está o nosso painel, tem toda a relação de empresas aderentes. Como eu falei, é uma iniciativa muito recente da CGU, tem um pouco mais de um ano de operação, digamos assim. Então, esse número de 700 aderentes é algo que nos deixa muito felizes e até surpresos de ver quantas entidades já fizeram adesão, quantas entidades têm interesse nesse tema e querem melhorar suas medidas de integridade. E se vocês vierem aqui no perfil das aderentes, é possível aplicar uma série de filtros, ele traz uma série de recortes, como setor de atuação da empresa, estado da federação, porte, e então vocês conseguem visualizar melhor essas aderentes. E aí eu trouxe aqui a estatística do porte, para mostrar para vocês que hoje mais da metade das aderentes são empresas de grande porte. E apesar de a gente ter um orgulho muito grande da confiança dessas empresas no nosso trabalho e no Pacto Brasil, a gente tem se esforçado muito para se aproximar mais das micro, pequenas e médias empresas, porque a gente acredita que elas são justamente as que mais têm a se beneficiar dos benefícios que são oferecidos pelo pacto. Então, a gente quer mostrar que a empresa não precisa esperar ser grande para ser íntegra, mas que existem uma série de medidas que ela pode implementar, que não são tão complexas quanto as medidas implementadas pelas grandes empresas e que já trazem um ganho muito grande para elas em maturidade e integridade. Então, se você tem uma micro e pequena empresa, eu te convido a conhecer melhor o Pacto Brasil para que vocês possam enxergar como implementar essas medidas para a realidade de vocês, para o contexto de vocês, e mostrar que não é nenhum bicho de sete cabeças, que não é nada muito complexo, muito pelo contrário, existem medidas muito simples e que já trazem um ganho muito grande. Aqui nós temos algumas das empresas que já fizeram a adesão. E aqui fica o nosso e-mail, ele já foi compartilhado no chat do YouTube para vocês, mas quem quiser entrar em contato com a gente, tiver alguma dúvida, precisar de algum esclarecimento, fique à vontade, a equipe está sempre à disposição no e-mail, então é o pactobrasil@cgu.gov.br. Vocês podem escanear o QR Code que está na tela, que vai levar para o nosso e-mail, e aqui está o QR Code para o nosso site. Lá tem as perguntas frequentes, o regulamento do Pacto Brasil, o acesso ao painel para que vocês possam conhecer as empresas que já fizeram a adesão. Então, fica o nosso convite a todos vocês e o nosso agradecimento a todos vocês que tiraram um tempo do dia de vocês, do início da semana, para vir conhecer melhor essa nossa iniciativa. Eu vou parar aqui de compartilhar a minha tela
Então, agradecer mais uma vez a essa iniciativa da FEComércio do Rio. Eu, como carioca, eu estou lotada em Brasília hoje, mas eu sou carioca, tijucana, então eu fico muito feliz, muito orgulhosa com essa iniciativa da FEComércio do Rio. E contem com a gente. E para todos vocês que estão assistindo, fica o nosso convite mais uma vez a entrarem em contato com a gente, a conhecerem melhor o Pacto Brasil e a realizarem a adesão. Então, agora eu passo a palavra a Sheila Aquino e, mais uma vez, meu muito obrigada, um bom dia, uma boa semana a todos. Obrigada, Monique. Chegando ao fim, né, desse encontro tão rico, quero reforçar a nossa alegria em estar aqui como apoiadores institucionais do Pacto Brasil pela Integridade, Monique. Agradecer imensamente a Cristine, diretora de promoção e avaliação de integridade privada da CGU, a Monique, coordenadora geral de promoção e integridade privada da CGU, pela parceria. Tenho certeza que cada fala de hoje trouxe reflexões importantes sobre como podemos transformar um ambiente de negócios por um meio de ética, por meio da ética, né, da transparência e da responsabilidade. E é justamente para apoiar esse movimento que a FEComércio RJ desenvolveu uma cartilha com muito carinho, uma cartilha especial e muito simples, por sinal, para que seja didática, né? Pensada para que os sindicatos e associados e nossas empresas filiadas ao sistema possam utilizar desse material. Ele reúne orientações práticas sobre como fortalecer o compromisso público com a integridade e apresenta de forma clara os princípios do Pacto Brasil pela Integridade Empresarial. O acesso é muito simples. Temos aqui na tela um QR Code, tá? Já está aí com a marquinha dela, a identidade dela. E ele também será disponibilizado para todos após o evento. Assim, cada participante poderá consultar a cartilha de forma prática e rápida. A gente também vai gerar todo o disparo para os nossos e-mails e nossos meios de comunicação, né? E para quem tiver dúvidas adicionais, a CGU disponibilizou um canal direto e de contato pelo e-mail, né? pactobrasil@cgu.gov.br. Mais do que um guia, essa cartilha é um convite para que cada organização encontre caminhos reais e consistentes para colocar a integridade no centro da sua atuação. Aqui, meu muito obrigada a todos pela presença e pelo engajamento. Foi um prazer estar com vocês. Bom dia.